Olá a todos, nós vamos dar seguimento às nossas aulas. Agora vamos falar da ultrassonografia arterial dos membros superiores. Bom, assim como no exame realizado para a avaliação dos membros inferiores, o posicionamento, ajuste técnico e conhecimento da anatomia são fundamentais. O sistema arterial do membro superior, ele normalmente nas pessoas iniciam na artéria subclávia, que do lado esquerdo tem origem direta no arco aórtico, e a artéria subclávia direita, que vai dar origem às artérias nutridoras do membro superior direito, normalmente tem origem no tronco bracocefálico. A artéria subclávia, no seu trajeto da região torácica para a região axilar, ela passa numa estrutura anatômica conhecida como desfiladeiro torácico, caracterizado superiormente pela clavícula, inferiormente pela primeira costela e lateralmente pelos músculos escaleno anterior e médio. A artéria subclávia, quando ela cruza a margem lateral da primeira costela, ela passa a ser chamada de artéria axilar. A artéria axilar segue no seu trajeto descendente no membro inferior e mais ou menos ao nível do músculo redondo maior e sua inserção na crista humeral, ela passa a ser chamada de artéria braquial. A artéria braquial segue seu trajeto, cerca de 1 a 2 centímetros abaixo da prega anticubital, ela vai se desdobrar em artérias radial e ulnar, que seguem distalmente até a formação do arco palmar. Com relação ao posicionamento, o exame arterial do membro superior, geralmente na minha prática clínica, ele é feito em 2 tempos, um com o paciente sentado e outro com o paciente deitado, quando é possível. Com o paciente sentado, nós avaliamos o trajeto da artéria subclávia. Aqui nessa posição observamos já uma porção costoclavicular, a porção distal da artéria subclávia, e com o posicionamento mais antero-superior do transdutor, avaliamos a porção proximal e interescalena desta artéria. Ainda com o paciente sentado, é factível a realização do Doppler para ver o trajeto da artéria braquial, tanto na parte do braço como na parte do antebraço, e sua bifurcação para as artérias radial e ulnar. Com o paciente deitado com o membro em leve rotação externa e abdução, a gente consegue acesso fácil à fossa axilar e observa todo o trajeto da artéria axilar. Com relação às patologias que acometem o membro superior, nós vamos ter tanto patologias não ateroscleróticas quanto ateroscleróticas. As patologias não ateroscleróticas são variáveis, desde trauma, aneurismas e síndromes compressivas. E as patologias ateroscleróticas, embora muito menos comum do que nos membros inferiores, cerca de 5% da doença aterosclerótica no geral acomete os membros superiores, ela também acontece nos membros superiores. Com relação aos parâmetros de Doppler, como a gente viu na aula de membros inferiores, não muda, o padrão de onda também é trifásico, com aquele início pontiagudo da sístole, queda rápida, diástole inicial reversa e fluxo diastólico final anterógrado. Esse padrão trifásico ele é visto em todas as artérias que irrigam o sistema arterial periférico. Os critérios de estenose também são os mesmos, ou seja, se existe uma placa ateromatosa causando um ponto de estreitamento no lumen vascular, vai ser estenose quando a relação dos picos sistólicos for maior do que 2, uma estenose hemodinamicamente significativa, acima de 50%. Normalmente, essa aterosclerose dos membros superiores, ela é mais comum em pacientes idosos, que já tem essa doença disseminada já nos outros membros, nos outros sistemas arteriais do corpo, e normalmente costuma acontecer em regiões mais calibrosas, tronco bracocefálico e artéria subclávia. Uma parte interessante dessa aula, e que é bastante comum da gente ver na prática clínica, e dependendo do seu serviço vai ser uma rotina para você, seria o mapeamento e a ultrassonografia com Doppler para avaliação de fístulas arteriovenosas para hemodiálise. Bom, nós temos basicamente 2 acessos para hemodiálise: os acessos por catéteres venosos centrais, tanto o permacáste tunelizado quanto os catéteres de duplo número, mas são temporários, e os acessos preferenciais para hemodiálise, que são as fístulas arteriovenosas, que podem ser de válvulas nativas, ou de veias nativas, ou então com uso de prótese, menos comumente. Bom, como eu havia falado,
A confecção de uma fístula arteriovenosa nativa para a realização do acesso vascular da hemodiálise é o método de escolha, o acesso vascular permanente de escolha para a hemodiálise, tanto pelo menor índice de complicações infecciosas e trombóticas, existe uma maior aceitabilidade do paciente e uma durabilidade maior desse tipo de fístula confeccionada e dando para o paciente também uma melhor qualidade de vida, certo? Geralmente essa fístula arteriovenosa nativa ela é realizada no membro não dominante e a principal modalidade de avaliação é a ultrassonografia com Doppler para se avaliar o sistema venoso periférico e o sistema arterial do membro superior em segmentos pré-definidos. Com relação ao mapeamento pré-operatório, ele é feito normalmente em posição sentada, com o paciente realizando uma leve abdução e rotação externa do membro superior e uma abertura de um ângulo em torno de 45 graus. O membro superior apoiado em alguma superfície mais ou menos na mesma altura da região do tórax do paciente. Algumas escolas e algumas literaturas preconizam o garroteamento proximal por 3 minutos antes de avaliar cada segmento venoso periférico. Alguns serviços não fazem o garroteamento proximal, mas ele é importante. Por exemplo, vai fazer o exame da veia cefálica ao nível do braço e da basílica ao nível do braço, faz o exame com e sem garroteamento, porque com o garroteamento você pode expor alguns vasos tributários dessas veias, que caso seja confeccionada a fístula na sua região, com o garroteamento proximal a gente consegue visualizar melhor. Por exemplo, vai fazer o exame do antebraço, garroteia por 3 minutos aqui na fossa cubital, que você vai aumentar a visualização da veia cefálica no seu trajeto no antebraço. Possíveis tributários que estariam finas demais no exame sem garroteamento e que se deixam passar despercebidos pode levar à falha dessa fístula arteriovenosa futuramente. Lembrar de fazer esse exame com pouca compressão da mão muito leve, porque, como eu havia falado, essas veias superficiais são muito finas e qualquer forçazinha a mais que você coloca na mão, você vai deixar de ver algumas estruturas importantes que devem ser descritas no exame. Bom, com relação ao mapeamento pré-operatório, as veias que a gente vai avaliar para o mapeamento pré-operatório para a fístula arteriovenosa, basicamente são as veias cefálica e basílica nos seus trajetos no braço e no antebraço. Com relação às artérias principais para esse tipo de exame são as artérias radial ulnar e a artéria braquial. Preferencialmente a gente vai fazer medidas transversais anteroposteriores, o corte axial das veias cefálica e basílica na região do punho, na prega cubital e na região do braço, lembrando de anotar medidas tanto sem garroteamento e com garroteamento para tentar ver aquelas questões que eu havia dito. As artérias radial e ulnar você vai medir ao nível do punho também o diâmetro anteposterior das mesmas, e a artéria braquial ao nível da fossa cubital, ou também pode ser realizada no terço médio do braço, sem problema. Lembrando que sempre é importante, pois é um critério de falha futuramente na maturação, você calcular a distância destas veias para a superfície da pele e deixar tudo registrado no mapeamento. Como eu havia falado, muito importante mensurar a distância veia-pele e sempre descrever a presença de colaterais e tributários proeminentes. Por isso, o garroteamento pode ser importante, apesar de não ser preconizado em alguns serviços. Bom, aqui seria um exemplo de como ficaria um mapa venoso superficial do membro superior. Faz-se as medidas das veias cefálica e basílica no terço médio do braço, tanto com garroteamento e diâmetro sem torniquete, e aqui no lado a profundidade da veia para a superfície da pele. Então você faz essa medidazinha em cada segmento, deixa tudo anotado para o cirurgião ficar atento na hora da confecção da fístula. A mesma coisa com a artéria braquial e a artéria radial e ulnar, sendo avaliadas na região do punho, apesar da foto não estar aqui, a gente avalia ela no punho, e a artéria braquial ao nível da fossa cubital, medindo o diâmetro anteroposterior das mesmas, lembrando que esse diâmetro anteroposterior nas artérias é feito de íntima a íntima, e é uma boa prática você também medir a distância da artéria radial para a superfície da pele. Bom, os critérios para você selecionar uma veia para confecção para fístula e uma artéria para confecção para fístula são esses.
A veia com garroteamento ela deve ter um diâmetro anteroposterior maior, igual que 2,5 milímetros, caso o que seja preconizado for a confecção de uma fístula arteriovenosa nativa, e um diâmetro maior do que 4 milímetros, caso seja realizado a confecção de uma fístula com o uso de prótese. Se você não usa garroteamento, essa distância costuma ser a mesma. Essa distância não, esse diâmetro costuma ser o mesmo, maior ou igual que 2 milímetros, sem o garroteamento, certo? E muito importante, tem que se verificar a continuidade do sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo, tem que estar pérvia essa continuidade, e não podemos ter estenoses ou oclusões de veias centrais, ou seja, de veia jugular, de veia subclávia, tem que estar em pérvias. As grandes veias do sistema venoso profundo centrais tem que estar em pérvias. Com relação à artéria, eu já havia falado, o diâmetro anteroposterior tem que ser maior ou igual que 2 milímetros, o diâmetro realizado de íntima a íntima, e é interessante que veja-se a patência do arco palmar. É um teste clínico, na verdade, chamado teste de Allen. A gente não vai fazer isso no ultrassom, mas é importante que o cirurgião ou nefrologista que esteja acompanhando o paciente faça esse teste, que é um teste onde a gente realiza a compressão das duas artérias ao nível do punho até o membro ficar, a mão ficar isquêmica, libera-se uma das artérias para se perceber se a mão vai retornar a coloração e vai diminuir os sintomas isquêmicos. Se retornar a coloração, o arco palmar está patente, então entra como critério para seleção e realização da fístula arteriovenosa. Bom, uma coisa muito importante é a questão de prova para quem vai fazer, recorrente de prova, são os critérios de maturação de uma fístula arteriovenosa. Uma das desvantagens das fístulas arteriovenosas nativas é o tempo necessário para a maturação, né? E o que é essa dita maturação? Quando é realizada a fístula, seja ela por qual técnica for, vão surgir alterações nas forças hemodinâmicas entre a artéria e a veia. Isso é lógico. A veia que você vai colocar, uma veia de drenagem e uma artéria nutridora, a veia vai passar a sofrer um estresse hemodinâmico muito alto por causa da pressão, da pressão hidrostática do fluxo que vem da artéria. E essa pressão hidrostática aumentada na veia vão começar a determinar alterações que vão remodelar esse vaso, fazendo que o mesmo aumente o diâmetro vascular, fique com as paredes espessadas e aumente substancialmente o fluxo da veia, o que a gente chama de processo de arterialização da veia. A veia começa a ter um fluxo pulsátil. Então, essa maturação da fístula arteriovenosa geralmente é mensurada entre 4 e 6 semanas após a confecção da fístula, e os critérios são esses. O diâmetro anteroposterior da veia de drenagem tem que ser maior ou igual do que 4 milímetros. A profundidade dessa veia de drenagem tem que ser menor do que 5 milímetros da superfície cutânea, isso é um critério importante. Esse calibre de anteroposterior maior ou igual do que 4 milímetros, ele tem que estar presente por um segmento retilíneo maior do que 5 centímetros. Tem que se caracterizar o processo de arterialização da veia, como eu havia falado. E outra coisa muito importante, é um dado que em aparelhos pré-setados isso aqui é muito factível de ser calculado, é o volume de fluxo. Tanto na veia de drenagem quanto na artéria nutridora tem que ser maior do que 500 ml por minuto. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma fístula arteriovenosa já maturada. Observamos a anastomose terminal da veia cefálica na artéria radial ao nível do punho. Aqui o ponto da anastomose da fístula arteriovenosa, mostrando que ela recebe o fluxo da artéria radial. Quando a gente faz a avaliação do Doppler, realizando a decobabilidade de ângulos e de PRF, a gente nota que a artéria radial ela passa a ter uma mudança no seu padrão trifásico, apresentando um padrão de leito distal de baixa resistência, lembrando lá daquele padrão dos parvos, do processo obstrutivo, mas nesse caso é uma alteração do leito vascular distal, que ela passa a nutrir uma veia que naturalmente é um leito de baixa resistência, por isso há essa mudança no padrão do Doppler espectral. Curvas achatadas, com aceleração sistólica lenta, diástole alta e anterógrada, todo o tempo acima da linha de base. Isso aqui é um padrão típico, normal de uma artéria nutridora de fístula. E a veia que antes passa, que tem um fluxo monofásico, passa a ter um padrão arterializado semelhante à da artéria nutridora. Bom, a avaliação pós-operatória
ela também é muito importante. Deve ser feita a avaliação no modo B da artéria e da veia, avaliar a veia de drenagem em todo o seu trajeto, realizando também as medidas anteroposteriores na porção proximal, média e distal, para que se verifique que ela está maturada, com maior do que 4 milímetros, avaliar as partes moles perivasculares adjacentes na procura de hematomas, abscessos, pseudoaneurisma, e, claro, a avaliação espectral da artéria nutridora, do ponto de anastomose e da veia de drenagem. Bom, essa avaliação pós-operatória, ela é preconizada em 4 semanas para avaliar possíveis causas de falha nessa fístula arteriovenosa, dentre elas a presença de tributários pré-existentes não vistas no exame de mapeamento pré-operatório, o surgimento de estenoses justanastomóticas, que são conceitualmente estenoses em até 4 centímetros da artéria nutridora, e a presença de uma veia de drenagem muito profunda na avaliação, ou seja, uma veia que está acima de 5 milímetros de profundidade em relação à pele, e a detecção precoce destas alterações podem dar subsídio para o cirurgião corrigi-las e não perder a fístula arteriovenosa. Com relação às tributárias resistentes, como eu havia falado, o uso do torniquete pré-operatório pode ajudar de forma substancial a identificação das mesmas. A estenose justanostomótica, que acontece, geralmente ela é determinada por hiperplasia neo-intimal, e a veia de drenagem profunda é corrigida com cirurgia de superficialização desta veia. Bom, e a estenose, né? A gente falou que existe estenose por hiperplasia neo-intimal. Quando ela acontece e é hemodinamicamente significativa, ela precisa ter uma relação de velocidade pico sistólico maior do que 2 vezes entre o ponto de anastomose e o segmento entre o ponto de estenose e o segmento pré-estenótico acima de 2 vezes, quando essa estenose é na veia de drenagem ou na artéria nutridora. No ponto de anastomose, como já tem naturalmente um fluxo mais turbulento, a estenose hemodinamicamente significativa, acima de 50%, acontece quando essa relação é acima de 3. Bom, aqui é um exemplo de estenose por hiperplasia neo-intimal na veia cefálica. A gente nota que existe uma área de estreitamento e de espessamento hipoecogênico da parede da veia cefálica próximo ao nível da anastomose, determinando um estreitamento e turbulionamento do fluxo com artefato de Alesheim nessa região. Quando se vai avaliar a curva espectral, a gente nota um grande alargamento, aumentos enormes da velocidade de pico sistólico nessa região, que a veia está arterializada, mas com um padrão de elevação enorme de velocidade de pico sistólico, acima de 2 vezes o valor do segmento pré-estenótico, configurando a estenose hemodinamicamente significativa da veia de drenagem. Aqui nós temos outra situação que pode acontecer durante uma avaliação de uma fístula arteriovenosa, é a trombose da veia de drenagem. Não é tão comum ter trombose de veia de drenagem de fístulas já maduras. Normalmente é uma complicação que pode acontecer um pouco antes de 4 semanas, mas é muito interessante você perceber que quando há a trombose da veia de drenagem, nota-se material hipoecogênico no interior da veia, determinando aumento de calibre e ausência de fluxo ao dobro. Nota-se que não passa fluxo da artéria nutridora para a veia de drenagem. E o que é interessante, a artéria antes que tinha um padrão de fluxo de baixa resistência, porque boa parte dele ia para a veia de drenagem, volta ao seu padrão trifásico normal. Então, você perceber um padrão trifásico normal numa fístula arteriovenosa, abrir o olho, porque pode ser que a veia de drenagem esteja ocluída, trombosada, ou tenha alguma lesão causando a oclusão dessa veia de drenagem. Então, esse padrão aqui voltou ao padrão arterial normal do membro superior trifásico, aceleração sistólica pontiaguda, com rapidamente descendente, diástole proximal reversa, diástole final positiva acima da linha de base. Então, foi o padrão trifásico normal, mas num paciente submetido à cirurgia de fístula arteriovenosa nativa, significa que tem algum problema na veia de drenagem. Só para comparar o que seria uma artéria radial nutridora, uma artéria nutridora normal de uma fístula, é padrão
de baixa resistência. Se tem fístula e o padrão está trifásico, acontecer alguma coisa com a veia. Bom, lembrando que o cálculo de volume de fluxo ele é factível com o preset do aparelho. Para se calcular esse volume de fluxo é necessário fornecer, durante o cálculo de velocidades do núcleo, a distância antero-posterior desse segmento medido aqui, bem no local da linha indicadora, e ele consegue fornecer o cálculo adequado de volume. Lembrando que fístulas com alto risco para trombose geralmente tem um fluxo mais lentificado, abaixo de 300 ml por minuto na fístula confeccionada de válvula ou de veias nativas, e menor do que 650 ml por minuto nas próteses. E do mesmo jeito que tem um risco associado para trombose, essas fístulas podem proporcionar um risco maior para insuficiência cardíaca desde que elas estejam com um fluxo aumentado, acima de 3.000 ml por minuto em adultos e acima de 700 ml por minuto por criança podem proporcionar desenvolvimento de insuficiência cardíaca. E era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado.